Estava navegando no AliExpress quando de repente encontrei esse ferro de solda portátil que prometia fazer os mais diversos tipos de trabalho. E detalhe, custando menos de R$ 40. Então não perdi tempo, comprei ele e hoje a gente vai testar se ele realmente consegue entregar isso ou se ele vai explodir na minha mão. Bom, já estamos aqui com o nosso ferro de solda ainda na caixa. Não cheguei a abrir ele e, bom, aqui na caixa não tem muita informação, né? Não mostra nada. Apenas a caixa simples aí, tem aqui a versão que comprei, né, que for na cor cinza, e apenas isso, nada demais na caixa. Algo que eu já estranhei foi que a etiquetinha aqui, né, o lacre, ó, da parte de cima, já tá rompido, então, bom, eu não sei se isso aqui vai alterar em algo aqui dentro, mas confesso que é um pouco preocupante. Mas enfim, vamos abrir ele aí, sem muita enrolação. Eu imagino que vai ser bem simples aqui a embalagem. Temos aqui a caixinha, aqui dentro da caixa não tem mais nada. Aqui na caixa dele já vemos que tem um manual aqui em cima, vamos abrir. Tem um manualzinho aí. Por favor, leia antes de usar. Não vou ler não. Uma bateria de 3.7 volts e carrega com 5 volts. 3 níveis de ajuste. Teoricamente, ele trabalha entre 300 a 420 graus Celsius. Carregamento aqui tipo C, né? E fala que dura mais ou menos 1 hora para carregar. Bom, vamos ver na prática, né? A construção da caixa aqui é extremamente simples, né? Só um plástico aqui meio que encaixado. Já era de se esperar, né? Não esperava nada acima disso mesmo. Vem aqui um restinho de estanho, né? Quase nada. Só mandaram para falar que tem estanho junto, certeza. Não vai ser muito útil. Temos aqui também um apoiador, né? Com uma esponjinha vegetal aqui para limpar o ferro de solda. Também não vou usar. Não gosto muito desse suporte aqui. Mas vem junto, né? Então, temos também, né? O cabinho aí, né? Tipo C para o carregamento. E ele tem as 4 vias ainda, hein? Geralmente esses cabos de carga só vêm com as 2 vias, né? Positiva e negativa para o carregamento. Mas esse aqui aparentemente tem também as vias de dados ali, né? Temos aí a nossa ponteira do ferro de solda. Eu tô curioso para testar essa ponteira aqui. Interessante, bem diferente das ponteiras que eu tenho aqui nos meus outros ferros de solda. Então, interessante isso aqui. A ponta dela é até que fina. Ela é uma ponteira bem pequenininha também. E por fim temos ele em si, né? Ferro de solda aqui. Construção em plástico. Parece ser bastante simples. Temos o carregamento aqui na parte inferior dele. Carregamento tipo C, né? Aqui desse lado temos apenas o parafuso, né? De encaixe ali. Acredito que para desmontar, um encaixe da ponteira aqui em cima e o botão de ligar. Resumidamente, bem simples aí. Já vou aqui encaixar a nossa ponteira. Não sei se é só empurrar. Bom, me parece que é só encaixar aqui. Aparentemente ficou presa, eu acredito que seja isso. Vou só dar uma organizadinha aqui agora, pegar um estanho um pouco melhor que esse aqui. E vamos testar aí que esse ferro de solda aqui consegue entregar pra gente. Bom, já tô aqui com o nosso estanho e eu vou inicialmente testar em quanto tempo o ferro de solda leva aqui para esquentar a ponta e começar a derreter o nosso estanho aí. Vamos ver. Bom, ele não quer ligar, já temos o primeiro ponto aí preocupante. Talvez ele tenha vindo descarregado, então eu vou colocar para carregar e vamos ver se aí ele funciona após isso. Bom, deixei ele carregando aqui cerca de 25 minutos e agora, teoricamente, ele deve funcionar. Vamos testar aqui. Ah, não é apertando. Tem que segurar. Faz sentido. Segura, ele liga. E depois eu defino os níveis de potência. Vou colocar aqui no primeiro. Vamos contar aí quanto tempo vai levar para esquentar essa ponta aqui. Tenho que confessar que rápido não foi, mas estamos aí no primeiro nível. Talvez no terceiro nível aí a gente consiga começar a derreter o estanho mais rápido. E eu vou testar isso. Só esperar ele esfriar aqui, né? Porque agora ele tá quente. Eu acho que segurando ele desliga novamente. Ó, desligou. Vou esperar esfriar aqui novamente e vou refazer o teste aí com o nível mais forte aqui do ferro de solda. Bom, ele já esfriou aqui, deixei uns minutinhos. E vamos lá testar no terceiro nível aí. Segurar para ligar. Ele vai piscar. Defino aqui o nível. 3 agora. E vamos ver aí quanto tempo vai levar. Bom, mesmo no terceiro nível, ainda demorou consideravelmente. Claro, não dá para exigir tanto de um ferro portátil desse tamanho da minha mão, sem contar que ele foi extremamente barato e ainda por cima a gente tem essa ponteira aqui, que por ela ser bem pequena, não ajuda muito aí, né, na condução de calor. Mas enfim, com o objetivo desse ferro de solda ser portátil e ter uma funcionalidade diferente, né, de você usar para alguns trabalhos específicos que você não consegue usar um fio ou coisa do tipo, eu acho que vale sim o preço que foi gasto aí. Se a gente for pegar para comparar, teve uma estação de retrabalho que eu testei recentemente
recentemente no canal, tem um vídeo aí postado alguns dias atrás, que é uma das mais baratas do AliExpress, e se considerar o tempo de aquecimento daquele ferro de solda, esse aqui até que não faz feio, né? Principalmente aí considerando a construção desse ferro de solda e o valor pago nele, eu acho que ele faz um trabalho até que bem. Mas agora vamos aproveitar aí e testar ele para soldar alguns componentes e desoldar aí também de placas eletrônicas. Vamos ver aí o que ele consegue fazer. E eu falei que não ia ler o manual, mas por curiosidade eu fui ver, né, referente aí aos níveis de potência. E aqui, no primeiro nível, ele entrega algo em volta de 300 a 340 graus Celsius. No segundo, de 350 a 380. E no terceiro, de 390 a 420. E aqui mais ao lado no manual também, temos algumas outras ponteiras que a gente pode comprar. E eu acredito que para esse ferro de solda, principalmente para trabalhos um pouco mais pesados, seja muito melhor usar ponteiras assim, como a ponta faca aqui ou essa chanfrada aqui embaixo. Porque essa ponta aqui que é mais fina, ela dissipa mais calor, né? É difícil de você concentrar o calor ali na ponta e acaba que fica um pouco mais difícil aí de soldar, dependendo do componente aí que você está tentando trabalhar. Bom, então com a potência aqui no médio, né, intermediário, eu vou tentar inicialmente soltar essa bobina aqui no canto, que é um componente de não muita massa, né, também não tem muito estanho nos seus terminais, então teoricamente deve ser um pouco mais fácil de soltar, né. Vou adicionar aqui estanho inicialmente. Consegui soltar, não tive tanta dificuldade. Se você tivesse um sugador de solda aqui, provavelmente seria mais fácil, né? Do que da forma que eu tirei, mas aí consegui tirar sem muito trabalho. Vou aproveitar para tirar também este componente aqui, aparentemente é um transistor, já que ele tem dois terminais aqui na base, vai ser um pouquinho mais difícil, teoricamente. Então vou adicionar esse tanque dos dois lados, levantar primeiro um dos lados e depois levantar o outro. É só de aumentar aqui para 2 terminais usando a potência intermediária, eu já senti que eu estou sofrendo um pouco mais aí para retirar o componente, né? Levantei um dos lados, vou tirar o outro lado agora. Bom, foi mais difícil aí para estanhar a base, mas na hora de retirar também foi simples. Agora eu vou realizar a união aqui de dois fios que nem estão previamente estanhados, então eu vou uni-los aqui e estanhar os dois aí para ver se a gente consegue realizar esse tipo de solda. Aqui dá para vocês notarem melhor, quando a quantidade de estanho aí aumenta, ele já sofre um pouco, tá vendo? Olha o tempo que leva para começar a derreter o estanho. Ó, tá até saindo uns pedaços, porque não tá conseguindo derreter inteiramente. Principalmente porque aqui a gente tem um fio de cobre, né? E ele já dissipa bastante calor. Em combinação com essa ponteira do ferro de solda, que já é bem fina, comparado aí às ponteiras tradicionais, ele sofre um pouquinho, principalmente aí nessa média temperatura. Ele chega a derreter, mas tem que segurar por bastante tempo até todo o cobre, né, entrar na mesma temperatura e leva um pouco de tempo. Vou tentar colocar ele na potência máxima para ver se a gente tem um ganho significativo aí para unir esses dois fios aqui. Aparentemente melhorou. Tentar adicionar mais estanho. A gente até teve uma melhora, mas ele ainda está sofrendo muito e o estanho está formando bolinhas, ó, porque não está conseguindo derreter inteiramente e a solda está ficando muito, muito mal feita. Então, para soldas um pouco aí com maior massa, né, ele já vai sofrer bastante, mesmo aí com a temperatura no máximo. Eu acredito que boa parte disso seja por conta dessa ponta cônica aqui, né? Ela é extremamente fina e não tem muito o que fazer. Eu acho que seria mais ideal ter uma ponta faca aí ou uma ponta chanfrada. Mas só para efeito de comparação, tenho esse outro ferro de solda tradicional aqui e olha a diferença da ponta cônica dele. Essa aqui já é bem fina e ela sofre um pouco dependendo do trabalho. Tenho que usar uma temperatura bem mais alta. E essa aqui do nosso ferro de solda portátil é muito menor. É ainda bem, bem mais fina. Então já é de se imaginar que ela fosse sofrer nesse tipo de trabalho. Eu vou aproveitar aqui para também testar em componentes SMD, que eu acredito que aqui ele se saia melhor do que componentes maiores, né? PTH. Vamos testar aí. Esse capacitor aqui embaixo também. Eu não vou nem aplicar estanho, vou só apenas com ferro. É,
Sem aplicar uma solda nova, eu sofri bastante. Ele não consegue manter a temperatura muito alta, né? Não sei se ele realmente atinge os 420 graus aqui na ponta, mas eu acredito que o principal causador disso é realmente essa ponta aqui, que é extremamente fina e acaba que não consegue manter muito calor mesmo, né? Não tem como você conseguir manter um calor muito alto aqui na ponta, a não ser que você tivesse um ferro de solda com uma potência muito mais alta que esse aqui. O stan ele consegue derreter rapidamente, mas quando entra em contato com uma superfície com mais área, né, ele acaba sofrendo um pouquinho. Então, se a sua ideia é manter aqui a ponteira original que já vem com ferro, o que você vai conseguir fazer são aplicações aí mais simples, né? Tratar aí de componentes um pouco mais simples, menores, como remover aí esses componentes SMD, componentes menores, né? Ou aquele própria bobina que a própria bobina que eu removi dessa placa aqui, que tinha uma solda ali um pouco mais simples de se fazer, você vai estar conseguindo remover. Agora, em componentes maiores, com uma área maior de contato, você vai sofrer muito se você conseguir fazer. Se for trabalhar com componentes no geral, eu recomendo que você já compre aí uma ponta faca, como eu mostrei anteriormente, ou uma ponta chanfrada, né? E aí você vai conseguir fazer essas soldas aí com mais facilidade. Agora, no meu caso, provavelmente eu vou estar utilizando esse ferro de solda aqui para aplicar breu, né? Para detectar curtos e coisas do tipo. E para isso eu acredito que ele vai servir perfeitamente. Por fim, eu acho que um ponto muito importante da gente citar aqui é a duração da bateria desse carinha aqui. Como agora eu carreguei ele em 100%, eu vou usar aqui para testar, vou colocar em um time-lapse aí e vou deixar ele ligado aqui até descarregar. Aí a gente faz a contagem aí para ver quanto tempo a bateria desse carinha aqui consegue durar. E eu vou deixar a potência no máximo, tá? Eu vou deixar ele aqui no apoio dele mesmo, né? Que já veio. E vou colocar em um time-lapse pra gente ver quanto tempo vai durar até que ele descarregue. Bom, após o time-lapse aqui então, cara, eu fiquei surpreso, porque a bateria durou muito menos do que eu esperava, tá? Ela durou cerca ali de 8 a 9 minutos. Com essa duração, o que eu posso concluir é que, no geral, esse ferro de solda vai ser mais útil para você fazer trabalhos específicos, né? Pontuais. Uma solda rápida, uma emergência, ou assim como eu, sei lá, utilizar na aplicação de breu ou coisas desse tipo, já que o uso que você tem que fazer é por poucos segundos. Se a intenção for realmente soldar e usar isso aqui como ferramenta de trabalho, não vale a pena, vale bem mais a pena você já comprar um mais caro que te entregue um desempenho melhor do que isso aqui. Lembrando, mesmo se você for realizar algum tipo de solda, é bom trocar essa ponta aqui, porque você vai sofrer demais usando essa ponteira cônica aqui. E no geral é isso. Como ele custou apenas R$ 36, eu não imaginava um desempenho muito superior a isso, já que ele foi extremamente barato. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, mas analisem bem antes de comprar isso aqui, baseado aí no que foi mostrado nesse vídeo. Enfim, não esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal. E até a próxima.